Capítulo 2 – A linha que não se fecha. O Instituto Médico Legal de São Paulo era um monumento ao esquecimento. Erguia-se discreto na Vila Mariana um bloco retangular de concreto pintado de um cinza que parecia absorver a luz. Nenhum ornamento, nenhum jardim, apenas janelas estreitas e altas que refletiam o céu nublado de maneira opaca como olhos embaçados. Um muro alto, encimado por arame farpado, isolava o prédio do ritmo da cidade, mas não conseguia bloquear o som. O rugido constante da Avenida Jabaquara entrava pelas frestas, um zumbido de motor que se tornava o próprio silêncio do lugar. Sofia estacionou o carro oficial em uma vaga próxima à porta de serviço. O ar da madrugada cheirava a asfalto molhado, gasolina e aquele odor penetrante e metálico que ela sempre associou ao formaldeído, um cheiro que impregnava as roupas, a pele, a memória. Ela desceu, ajustando o sobretudo escuro sobre o blazer. Seus olhos castanhos escanearam o estacionamento vazio até encontrar o carro de Abiel, um Fiat Uno branco, antigo, estacionado algumas vagas adiante sob a luz fraca de um poste. Abiel já estava saindo do veículo. Fechou a porta com um clique suave e aproximou-se, seus passos rápidos sobre o asfalto molhado. Parecia ainda mais pálido sob a luz noturna, os ombros curvados sob o peso da mochila de lona desgastada. "Você não precisava vir", disse Sofia, enquanto eles se encontravam no meio do estacionamento. "Autópsia é procedimento padrão. Fotografias, laudo técnico, arquivamento. Não há segredos em mesas de aço inoxidável." Abiel limpou as lentes dos óculos com a ponta da camisa social amassada. "Procedimento padrão não explica marcas que emergem da pele, detetive. E se isto for algo que foge dos manuais?" "Tudo foge dos manuais até ser catalogado", respondeu ela a voz seca e profissional. "Meu trabalho é catalogar." Mas mesmo ao pronunciar as palavras, Sofia sentia o desconforto crescente. Como detetive da Delegacia de Homicídios do Centro, sua mente era treinada para padrões: motivação, método, oportunidade. O símbolo no peito de Marcos Vieira não se encaixava em nenhum deles. Era uma anomalia, uma peça solta em um quebra-cabeça que já vinha com a imagem borrada. Juntos, mas não lado a lado, eles caminharam em direção à porta de aço cinza. Abiel manteve-se meio passo atrás dela, como se buscasse proteção em sua autoridade. A porta do IML abriu-se com um rangido metálico baixo. Dentro o ar era frio, seco e artificial. O saguão era iluminado por lâmpadas fluorescentes que emitiam um zumbido agudo e persistente. Nas paredes, quadros com regulamentos sanitários e avisos de biossegurança. Um segurança uniformizado de rosto inexpressivo anotou seus nomes em um registro de papel, sem erguer os olhos. "Dr. Cortez está na sala 3, disse ele com uma voz monótona que parecia vir de um gravador. "Corredor à direita." O corredor era longo, forrado de azulejos brancos até a altura do peito, com a parte superior pintada de um verde claro desbotado. As portas eram numeradas em placas de metal, algumas entreabertas revelando flashes de equipamentos, centrifugadoras, freezers industriais, bancadas de aço polido. O silêncio era rompido apenas pelo eco dos passos e por um ruído distante, o som agudo e mecânico de uma serra elétrica, vindo talvez do andar de cima, um som que não parecia pertencer ao mundo dos vivos. Na sala 3, Elias Cortez os aguardava. Vestia um jaleco branco manchado de tons sépia discretos e sobre a mesa de aço, sobre um lençol branco imaculado, delineava-se o contorno de um corpo humano. Elias era um homem na casa dos 50 anos, com uma presença sólida e calma. Tinha ombros largos, mãos grandes e calejadas, mas seus movimentos eram precisos, quase delicados. Seu rosto era sério, com olhos cinza que pareciam ter testemunhado demasiado para ainda não se surpreenderem, mas não perderam a capacidade de observar. "Martins", cumprimentou com um aceno breve. "E o consultor Nunes, cedo para visitas protocolares?" Sofia assentiu, ignorando o tom ligeiramente irônico. "Preciso do laudo preliminar.
Qualquer coisa que possa direcionar a investigação. Direcionar? Repetiu Elias com um meio sorriso que não alcançou seus olhos. Detetive, alguns casos não têm direção. Eles apenas existem, até que desistimos de procurar um sentido. Ele puxou o lençol com um movimento fluido e respeitoso, revelando o torso de Marcos Vieira. O símbolo estava lá, intacto, suas linhas gravadas, agora mais nítidas sob a luz branca e crua. A pele ao redor parecia ligeiramente retraída, como se tivesse cicatrizado há muito tempo, e não há poucos dias. Observe aqui, disse Elias com uma pinça de aço inoxidável. Bordas limpas, sem inflamação, sem coágulos ou extravasamento sanguíneo. A pele não foi cortada no sentido convencional, foi separada, como se algo tivesse emergido do tecido. Abiel aproximou-se, seus olhos azuis fixos no símbolo. Sua respiração tornou-se audível, um pouco acelerada. Emergido como uma marca que se revela por vontade própria. Elias ergueu uma sobrancelha olhando para Abiel com um interesse clínico. Você é o especialista em simbologia, não eu, mas em 3 décadas neste ofício vi de tudo. Tatuagens ritualísticas, cicatrizes de culto, marcas de radiação, queimaduras químicas. Isto não se assemelha a nada disso. É como se o corpo tivesse decidido exibir esta imagem, uma memória impressa na carne. Sofia sentiu um frio subir pela espinha. Inclinou-se, examinando as linhas curvas de entrelaçadas. Elas formavam um padrão que sugeria movimento, fluxo, como ondas congeladas em um instante eterno. Por um breve momento, ela pensou reconhecer uma forma, algo familiar e fugidio, como o final de um sonho esquecido ao acordar. Causa de morte? Perguntou, forçando a voz a manter a neutralidade profissional. Elias consultou um tablet antigo, a tela craquelada no canto superior direito. Parada cardiorrespiratória, nenhuma toxina detectada no exame preliminar, nenhum trauma interno significativo. O coração simplesmente parou, como se alguém tivesse desligado o interruptor. E o símbolo foi feito pós-mortem? Não, enquanto ele ainda estava vivo, mas não há sinais de dor, nenhuma contração muscular defensiva, nenhuma liberação significativa de adrenalina ou cortisol. O sistema nervoso simplesmente não registrou a agressão. O silêncio que se instalou foi denso, palpável. Apenas o tic-tac insistente de um relógio de parede quadrado com números romanos desbotados marcava a passagem do tempo. Sofia trocou um olhar com Abiel. Ele parecia ter encolhido, os lábios ligeiramente entreabertos, como se lutasse contra palavras que temia pronunciar. Isto não pode ser natural, murmurou Abiel, quase para si mesmo. Símbolos assim, eles não aparecem, são invocados. Elias cruzou os braços. Invocados? Cuidado com o vocabulário, consultor. Eu já vesti batina. Sei o que acontece quando se mistura fé com ciência forense. Normalmente, a ciência sai prejudicada. Sofia virou-se para ele, uma sobrancelha arqueada. Padre, você nunca mencionou isso. Elias deu de ombros, um gesto que parecia carregar o peso de uma história não contada. Há razões para isso. A igreja guarda seus segredos, detetive, e nem todos valem a pena ser desenterrados. Ele cobriu o corpo novamente, o lençol deslizando suavemente, como uma última cortina diante de um mistério. Vou precisar de mais tempo para o laudo completo. Exames histológicos, toxicologia expandida, talvez uma análise do tecido da marca. Mas uma coisa eu digo, isto não é um homicídio comum. É como se o morto tentasse nos transmitir uma mensagem e a tivesse interrompido no meio. Enquanto saíam do IML, a madrugada ainda pesava sobre a cidade. Os 2 carros estavam parados um ao lado do outro. O sedã oficial da polícia, cinza e impessoal, e o Fiat Uno branco e envelhecido de Abiel. Sofia parou ao lado do carro dela, as chaves na mão. Preciso voltar à delegacia. Você vem? Abiel hesitou, os dedos tocando a porta do Uno. Eu preciso ir à biblioteca da universidade primeiro. Há alguns manuscritos que preciso consultar,
referências antigas que não estão digitalizadas. Referências sobre o símbolo? Sobre o que ele pode ser, corrigiu Abiel, sem olhar para ela. E sobre o que acontece quando ele aparece. Ele abriu a porta do carro, mas parou antes de entrar. Detetive, tenha cuidado. Não fale sobre isso com ninguém, ainda não. Por quê? Porque algumas perguntas, disse ele, finalmente encontrando seus olhos, atraem respostas que não estamos preparados para ouvir. Ele entrou no carro e o motor do Uno pegou com um ronco fraco. Sofia ficou parada, observando o carro branco sair do estacionamento e desaparecer na madrugada. Na biblioteca de História da Universidade de São Paulo, Abiel fechou a porta do cubículo de estudos atrás de si. A sala era pequena, com paredes rofadas de livros e uma única mesa de carvalho escuro. Ele colocou a mochila pesada sobre a mesa e começou a retirar os volumes. Entre eles, um chamava a atenção. Um códice encadernado em couro de cor escura, com fechos de metal oxidado. Ele não estava catalogado no sistema da biblioteca. Era uma herança de seu avô, um historiador especializado nos períodos mais obscuros da igreja. Com dedos trêmulos, ele abriu os fechos. As páginas eram de pergaminho, a tinta marrom escura, quase preta. A caligrafia era antiquada, difícil de decifrar. Ele virou as páginas até encontrar o que procurava. Um desenho. Era o símbolo, exatamente o mesmo. Ao lado, em latim arcaico, uma legenda. Signum quod non debet nominare. O símbolo que não deve ser nomeado. E abaixo, em letras menores, quando aparecer, a porta se abrirá. Abiel fechou os olhos, uma memória invadindo sua mente. Seu avô, já idoso, segurando este mesmo livro, os olhos cheios de um terror que o jovem Abiel não conseguia compreender na época. Algumas coisas, neto, foram esquecidas por uma razão. Algumas portas não devem ser abertas, alguns nomes não devem ser pronunciados. Agora ele entendia. Ele olhou para o símbolo no livro, depois para uma foto que havia tirado discretamente no IML, no seu telefone. Eram idênticos. Marcos Vieira, um simples professor de história, tinha carregado em seu peito uma chave para algo antigo e terrível, e alguém, ou algo, havia usado essa chave. O som de passos no corredor fez com que ele se erguesse rapidamente, fechando o livro com um baque seco. A porta do cubículo não tinha janela. Ele ficou parado, ouvindo. Os passos passaram pela porta e continuaram, desaparecendo ao longe. Abiel respirou fundo, colocando o códice de volta na mochila. Ele precisava encontrar Sofia, precisava contar a ela o que sabia. Mas primeiro, precisava entender o que aquela porta significava. E mais importante, o que ou quem poderia estar tentando abri-la. Enquanto isso, em seu quarto simples da paróquia, Padre Kane permanecia acordado. Ele estava sentado na cama, as mãos apoiadas nos joelhos, olhando fixamente para o armário fechado. A carta do Vaticano ainda estava aberta sobre a cômoda, ao lado da jarra de água e do cálice antigo. Desde que acordara com o coração acelerado e o gosto de ferro na boca, algo mudara no ar. Uma perturbação, um desequilíbrio. Algo que fazia a espada no armário pulsar com uma luz azulada através das frestas da madeira. Kane levantou-se e caminhou até o armário. Abriu as portas. Lá estava a espada, envolta em seu pano simples, mas a luz que emanava era intensa, pulsante, um batimento cardíaco de energia divina em um mundo que havia esquecido o divino. Ele estendeu a mão, mas não tocou. Apenas sentiu o calor que irradiava da bainha. Alguém mexeu no que não devia, sussurrou ele, a voz rouca pelo sono. O véu foi tocado. Ele não sabia onde, não sabia por quem, mas sabia que algo antigo havia sido perturbado. Um símbolo que não deveria ser nomeado, uma porta que não deveria ser aberta. Algo que dormia nas sombras havia sido lembrado.
Kane fechou os olhos, tentando sentir mais, mas era como tentar ouvir um eco em um túnel infinito. Apenas a sensação de que algo estava errado, algo quebrando. O sino da igreja tocou. 3 badaladas, lentas e graves, mesmo sendo o meio da madrugada. Kane abriu os olhos. Não era hora de missa. Era um aviso. Ele olhou para a espada, depois para a chuva lá fora, batendo contra os vidros da janela. Alguém, em algum lugar da cidade, havia desenterrado algo que deveria permanecer enterrado. E quando coisas antigas são desenterradas, elas trazem consigo outras coisas, coisas que se alimentam de esquecimento. Ele envolveu a espada novamente no pano, mas a luz continuou a pulsar através do tecido. Algo foi quebrado, repetiu ele, as palavras agora carregadas de um significado mais profundo. E quando algo se quebra, as peças começam a se mover. Ele voltou para a cama, mas não deitou. Permaneceu sentado, a espada ao seu lado, observando a madrugada passar pela janela, esperando, porque se o véu havia sido tocado, não demoraria para que aqueles que habitavam do outro lado percebessem, e quando percebessem, viriam buscar o que lhes pertencia. Em algum lugar da cidade, alguém havia encontrado uma chave para uma porta que não deveria existir, e Kane sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que logo descobriria quem e o que havia sido despertado.